Você já ouviu falar em holding? Já, né? Essa é uma das estratégias mais poderosas que os ricos utilizam para proteger e multiplicar seus bens. Hoje vamos desvendar como você pode usar uma holding para garantir a segurança do seu patrimônio. Mas antes, se você já tem patrimônio ou se você quer construir um patrimônio e não quer perder nenhuma nova informação, se inscreva agora mesmo no canal e ative o sininho. Esse é o programa Riqueza Protegida. Aqui te ensino estratégias jurídicas essenciais para proteger o patrimônio que você já construiu ou está construindo. E no final desse vídeo eu vou te mostrar que um erro que você não pode cometer de jeito nenhum se você resolver constituir uma holding. Fica até o final, que você não pode perder isso. Então vamos lá. O que é uma holding? Holding é uma empresa cuja principal função é controlar outras empresas ou ativos, como imóveis, carros, investimentos. Isso permite uma gestão mais eficiente e estratégica do patrimônio. As holdings, elas oferecem várias vantagens, incluindo proteção patrimonial, eficiência fiscal e uma sucessão planejada, entre outras várias vantagens. Mas vamos focar só nessas três aqui nesse vídeo. Vamos explorar um pouco mais do que cada uma dessas vantagens tem. E a primeira é proteção patrimonial. Quando você constitui uma holding, você cria uma nova pessoa. Uma pessoa fictícia, um papel, mas um papel com uma validade jurídica e que passa a ser titular de deveres e direitos. Então, imagine duas pessoas. Uma, eu, que tem suas contas pessoais, suas dívidas, seus bens, suas obrigações, seus direitos. A outra, eu, o papel, com valor jurídico, com minhas obrigações, com minhas dívidas. E minhas dívidas não interferem em nada nas dívidas desse outro aqui. E nem as minhas dívidas interferem na dele. Por isso é muito útil para proteger o patrimônio. Geralmente as holdings são constituídas sob a forma de uma sociedade anônima ou sob a forma de uma sociedade limitada. E eu tenho outros vídeos aqui no canal que te explicam muito bem a diferença entre as duas. Se você quiser saber ou facilitar para poder encontrar os vídeos, comenta aqui que eu te encaminho o link direto. E qual que é a diferença entre sociedade limitada ou anônima? Por que esses dois tipos? Porque esses dois tipos são aqueles que limitam aquilo que os sócios se comprometem a aportar na sociedade. Quer dizer, imagine que você tem 1.000 de patrimônio e investe 100 no capital de uma sociedade limitada ou de uma sociedade anônima. Tem pequena diferença entre as duas, eu estou falando assim de maneira ampla, tá? De forma geral, a sua responsabilidade se limita a estes 100 e não dos 1.000. Falando de outra forma, quando você coloca um carro ou um apartamento no patrimônio de uma holding, esse carro ou esse apartamento não são mais seus. Por isso, esse carro e esse apartamento não podem ser utilizados para pagar uma dívida sua. Essa é a grande diferença. É por isso que falam de blindagem patrimonial. Eu não gosto nem um pouco desse nome. Quando você ouvir alguém falar disso, assim, saiba, esse cara tá tentando te vender serviço, tá? Desconfie. Mas voltando aqui para o tema principal. Do mesmo jeito que holding serve para proteção patrimonial, serve para otimização tributária. Sim, a tributação envolvida para uma holding ou em uma holding é muito melhor do que uma pessoa física. É diferente e geralmente a tributação de uma PJ é mais barata do que uma pessoa física. E aí entra na segunda vantagem, que é a otimização fiscal. E sendo franco, quem gosta de pagar tributo? Bem, na lógica é o seguinte, se você tem uma holding, você em tese paga menos tributo do que você paga diretamente do seu bolso, como pessoa física. E isso é uma das maiores vantagens de uma holding. É isso mesmo, e vou repetir, você, como pessoa física, paga mais tributos para o nosso lindo governo do que uma pessoa jurídica com o mesmo rendimento. Nosso maravilhoso governo, ele recebe toda essa tributação, seu sócio praticamente, mas é isso que serve a holding, uma otimização. Ela serve a possibilidade de você otimizar, de organizar, de pagar menos tributos legalmente. E sim, tanto no Brasil como em outros países do mundo, o regime tributário das PJs é bem melhor do que o regime tributário das pessoas físicas. Eu explico isso melhor também em outro vídeo aqui no canal. Também, se você quiser, é só escrever aqui que eu te mando o link. E olha, não é só isso, tá? Tem uma terceira vantagem, vamos para ela. É questão de uma sucessão planejada. Holding também facilita a sucessão patrimonial, permitindo que você planeje a transferência dos seus bens para os seus herdeiros de uma maneira organizada e eficiente. A utilização de holdings para poder organizar uma sucessão conciliada ou não com outras estratégias, como doação, por exemplo, testamento, seguro de vida e tantos outros, pode te ajudar a pagar menos tributos na sucessão e, ao mesmo tempo, gerar menos briga entre os herdeiros. Vai falar que você já viu briga entre herdeiro? Eu nunca vi, né? Briga de filho por causa de herança. Conta aí, você já viu uma fofoca desse tipo? Voltando aqui então, a holding
ela serve para poder organizar a sucessão. Utilizando holdings, você pode fazer isso de uma maneira muito mais estratégica, muito mais fácil e principalmente muito mais barata. Então já pensou? Você consegue facilitar a sucessão de maneira mais harmônica e ao mesmo tempo gerar menos tributos. Olha que lindo! E é possível fazer um excelente planejamento sucessório através de holdings. Pode-se, por exemplo, estabelecer que apenas alguns dos herdeiros vão poder votar. É isso mesmo. Alguns votam, outros não. Com isso você pode dar poder àquele filho, por exemplo, que sempre esteve mais perto da gestão e tira poder daquele outro que só quer a grana. E sabia que 70% das empresas familiares não chegam à segunda geração? E grande parte disso se dá pela falta de planejamento. Planejar não é simples e não envolve apenas holdings, mas holdings são um importantíssimo aliado para todos que desejam prosperar nos negócios. Sim, é isso. E você sabia que muitos dos maiores empresários do mundo usam holding ao redor do mundo todo para proteger e perpetuar seus impérios? É isso mesmo. Essa estrutura é utilizada no mundo inteiro, principalmente, obviamente, que é de onde nasceu, nos Estados Unidos. Mas espera um pouco, holding nem sempre é o melhor caminho. Hoje a gente está vivenciando uma febre de gente tentando empurrar holdings. Holding para isso, holding para aquilo, holding rural, holding familiar. E nem sempre holding é o melhor caminho. Às vezes não será holding que vai te fazer pagar menos tributo. Às vezes não será holding que vai te fazer proteger o seu patrimônio. É necessário avaliar caso a caso e analisar com cautela antes de constituir um. Não tente fazer isso por conta própria, porque você pode perder dinheiro e muito dinheiro. E se algum profissional te disser que é a única alternativa ou te apresentar uma proposta sem nem conversar contigo antes, já pensou? Cara, eu tô pensando em uma holding, toma aqui, minha proposta é tanto. Cara, procura outro advogado, procura alguém que queira saber o seu objetivo, que queira entender o que você quer. Isso é importante, porque pode sim estar tentando te empurrar uma holding. Deixa eu te dar um exemplo que aconteceu comigo e vou aproveitar para te falar sobre um erro que você não pode cometer quando você vier a constituir uma holding, tá? Há um tempo atrás, eu tive um cliente que me procurou porque ele estava perdendo a casa onde ele morava. Ele imaginava que isso era impossível. Eu nunca posso perder minha casa, mas ele estava perdendo a casa dele, estava acontecendo. Algum maluco constituiu uma holding para ele e colocou dentro da holding a casa que ele morava. Sabe o que isso significa? Que essa casa não tem mais proteção do bem de família. Isso mesmo, não tem uma das proteções jurídicas mais fortes que existe, que é o bem sem impenhorável, que é o bem de família. Tirando raras exceções, você nunca perde o imóvel onde você mora. Só que isso aconteceu nesse caso concreto porque um advogado inexperiente empurrou para um cliente sem saber nem direito o que ele estava fazendo a constituição de uma holding. Então guarda essa dica para você nunca errar. Seu bem de moradia, aquele onde você mora, nunca tem que sair do seu nome. Corra de quem fizer isso para você, tá? E isso já serve para você identificar se aquele cara é inexperiente ou não. E preste atenção que o que eu vou te mostrar, o que vai aparecer aqui nesses 2 vídeos, são várias respostas que você provavelmente tem quando o assunto é holding. Esses vídeos eles foram separados para você, exatamente porque esse tema é extremamente relevante e você precisa entender um pouquinho mais. E para você não correr o risco de perder mais informações ou perder dinheiro porque você não está inscrito no canal e você não vai receber alguma informação essencial para proteger o seu patrimônio, se inscreva aqui. Até o próximo vídeo.